Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, segunda-feira hoje, dia 4 de novembro de 2024, trazendo mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil para você ir aprendendo aos poucos a investir na Bolsa de Valores. E o assunto que eu trouxe para esse nosso encontro é uma análise sobre o petróleo Brent, o Brent que é referência para os preços da Petrobras. Então, eventualmente, quando a gente tem uma valorização da sua cotação, isso pode impactar diretamente no preço do combustível aqui do Brasil, e impacta também no custo do frete, que de uma forma direta vai acabar impactando na nossa inflação na ponta final. O petróleo Brent, ele é o petróleo cotado no Mar do Norte, ali na região entre o Reino Unido e a Escandinávia, ali naquela parte do norte ali dos Vikings, né? Se você gosta um pouco de história aí, de algumas séries e filmes da televisão, é a região do petróleo extraído ali para cima, perto da Dinamarca, da Noruega, ali na costa leste do Reino Unido, onde a gente tem o petróleo Brent. O que a gente tem para a gente poder se localizar nos últimos meses? A China diminuindo um pouco a sua demanda, economia chinesa esfriando um pouco, então isso tende a derrubar a cotação do petróleo nos últimos meses aí, porque a gente tem uma demanda menor, então automaticamente a gente tem a lei de oferta e demanda. Porém, a gente não pode esquecer que também nos últimos meses a gente tem conflitos no Oriente Médio envolvendo ali países importantes produtores de petróleo como o Irã, e uma escalada nesse conflito pode afetar também uma parte da produção. É preciso a gente entender esse cenário de mercado, esse cenário global, para quando a gente vai fazer a interpretação do gráfico a gente não ficar tão perdido. E recentemente, em reunião da OPEP, a OPEP, que é uma organização com um grupo dos principais países produtores de petróleo, eles decidiram postergar, então atrasar um aumento na produção, justamente para tentar fazer o petróleo se valorizar um pouco, já que você diminui a quantidade produzida, você tenta equilibrar com essa demanda, fazendo de forma artificial uma elevação dos preços. Aqui no gráfico semanal do petróleo Brent pela plataforma da Xstation, a gente consegue ver no horizonte aí de médio prazo, como desde dezembro de 22, a gente tem uma região importante de suporte entre os 75 até os 68 dólares, despertando o interesse dos compradores. Nos últimos anos, quando o petróleo chegou aí na faixa de 70 dólares o barril, 70 abaixo, nós tivemos movimentos interessantes de alta, como a gente pode notar aqui no gráfico semanal. O último topo importante que nós tivemos foi em abril de 24, a gente vê que é até possível traçar uma tendência de baixa nos últimos meses aqui no gráfico semanal, porém, nesse momento a gente precisa prestar atenção, porque os preços chegam de novo para testar essa região importante de suporte entre 75 até 68. Se a gente contabilizar a desvalorização do Brent de abril até setembro, foi uma desvalorização de 25%, praticamente o petróleo perdendo um quarto do seu valor nesses meados aí de 2024. Porém, agora, nessa região aqui de suporte, a gente vê como em setembro de 24, nós tivemos a formação desse pin bar, desse Dragonfly Doji, indicando que o movimento de queda poderia se encerrar dentro aí da nossa região de suporte. Depois nós tivemos na sequência forte entrada dos compradores e ainda acende aqui o alerta para essa região de topos, onde nós tivemos os vendedores segurando ainda a tendência de queda. Porém, na semana passada, olha que vela importante também que nós tivemos de novo, esse doji trazendo uma nova dúvida se os preços do petróleo eles poderiam continuar caindo, e a gente vê como o fundo da semana anterior ele já foi acima desse fundo, dessa mínima que nós tivemos aqui em setembro. Hoje, nesse começo de semana, a gente tem o petróleo abrindo em alta, e se caso essa semana nós tivermos um fechamento
acima do doji da semana passada, que a gente pôde observar, isso pode desencadear uma alta, uma provável valorização para as próximas semanas de mais 22%, o petróleo eventualmente chegando para testar essa região de resistência que nós temos entre 92 até 95, que foi a região mais importante de últimos topos que nós tivemos nos últimos anos, aqui em setembro de 23 e abril de 2024. Importante, tá? Ressaltando de novo que o Brent ele já vem fazendo fundos ascendentes, fundos cada vez mais altos, sem perder essa mínima que nós tivemos em setembro de 24 na casa de 68, 65. E, eventualmente, tendo aqui o rompimento desse último topo, a gente pode ter a execução, vamos voltar aqui, a gente pode ter a execução do pivô de alta, a inversão da tendência de baixa para cima. Então é importante a gente observar esse ponto aí na casa de 80, de 81, que pode ser o fiel da balança para uma mudança na tendência de médio prazo do petróleo, que a gente observa aqui de forma fácil e nítida desde abril de 24, como os preços eles vêm numa tendência de queda, porém, nesse momento aqui, a gente já vê a formação de topos e fundos ascendentes, então a gente pode ter uma inversão de tendência, dependendo do que acontecer nos próximos dias, no fechamento dessa semana, da próxima, para a gente poder ficar de olho, tá? Então é importante aí também a gente acompanhar de forma macro, a gente manter o petróleo no radar, devido a essa questão dele interferir, principalmente o Brent, interferir nos nossos preços aqui dos combustíveis no Brasil, que interferem diretamente aí no frete também e pode encarecer o produto final, já que a logística tenderia a ficar mais cara com a elevação dos preços dos combustíveis, tá certo? Sem perder também o foco aí do petróleo para essa questão geopolítica de ligeiro enfraquecimento da economia chinesa e também essas questões no Oriente Médio. Se você gostou desse vídeo, peço para você deixar a sua curtida e deixo o convite também para você se inscrever aqui no canal Bolsa Fácil, que tem muito conteúdo bacana e de graça para você aprender a investir na Bolsa de Valores. Tem recomendações, tem análises, estudos de caso, dicas, aulas, enfim. Conteúdo bastante bacana, planejado, né? E feito para você com muita responsabilidade e capricho para você ir se desenvolvendo aí como investidor, tá certo? Grande abraço, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.